Ao centro da arte, o logo mostra de literatura. Abaixo, logos do FAC, Tech Sound, Pergunta Fixar, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, GDF. Maravilha! Hoje o nosso programa ele tem um peso diferente, porque nos bastidores a gente estava conversando que vocês, assim, além de serem escritoras super reconhecidas, né, algumas já com indicação de prêmio, outras com livros adaptados para o teatro, vocês têm uma formação também interessante. E a Ana eu conheço já há muitos anos, a gente se conhece desde a época da editora LGE, não é? Daquela época e da época que você tinha uma livraria. Exatamente, lá no Sudoeste, a Mr. Book. Foi lá que eu te conheci. Mr. Book, é verdade. Então foi antes da LGE. Foi naquele mesmo tempo. Eu quero dizer que o nosso programa, ele doa uma cesta básica por cada participante aqui na mesa. Então, somos 4, então serão 4 cestas básicas doadas para famílias em vulnerabilidade social lá da cidade estrutural. Então, agradeço a presença de vocês. Ai, que maravilha. Porque a gente doa, junto da cesta, livros também. Então, as pessoas vão se alimentar, né, de alimentos e também vão alimentar a alma com grandes histórias da literatura. Alguma literatura mais clássica, Machado de Assis, Olavo Bilac, e outras com literatura mais contemporânea. Então, muito obrigado pela presença. É o alimento do espírito, né? Exatamente, da alma, do espírito. E é isso. Que bom. Eu quero agradecer a vocês e quero começar com a minha amiga, né? Me perdoem vocês dois, mas nós começamos a nossa amizade, nós trabalhamos inclusive juntos no Ministério da Cultura, não é verdade? E essa questão das editoras, né, com o tempo, foi algo muito penoso para quem empreende na área da cultura. Por quê? Nós nos conhecemos por meio da editora LGE, né? Aliás, como você disse, pela minha livraria Mr. Book. Mas muitas editoras fecharam ao longo do tempo. Por quê? Porque a gente não tem o nosso consumidor, que é o leitor, que a cada dia diminui e, infelizmente, os governos não desenvolvem políticas públicas efetivas para a formação de leitores. E eu sei que vocês, em conjunto lá com a Claudine, né, desenvolvem um trabalho muito bonito. Então, Ana, como é que você vê essa questão aí das editoras, né, essa quebradeira que está acontecendo no país? Eu acho que, na verdade, não é alguma coisa que acontece só com as editoras, né? O mundo do livro, ele se transformou demais, né? E muito rapidamente. Então, a gente hoje encontra, especificamente com relação às editoras, assim, você encontra grupos editoriais muito poderosos, né? E uma quantidade incrível também de pequenas editoras independentes, onde geralmente trabalham 2 ou 3 pessoas. E, às vezes, muitas vezes, uma mesma pessoa faz quase todo o trabalho. Então, é uma luta muito impressionante até, né, da fibra que essas pessoas que estão ainda na lida com a publicação, né, com o mercado editorial, é uma fibra muito surpreendente e muito admirável. Mas eu até vejo com bons olhos algumas coisas, né? Uma delas é justamente o aparecimento de uma quantidade bem grande de editoras independentes. E que trabalham de uma outra forma completamente diferente dos grupos editoriais, né? E são editoras que publicam em parceria com o seu autor, né? O autor é um financiador da sua publicação e, ao mesmo tempo, muitas dessas pequenas editoras, eu conheço algumas, trabalham nesse sistema cofinanciando, né? A editora não tem recurso próprio para bancar tudo, né? A publicação, e o autor também não tem recurso próprio para bancar tudo. Então, se unem e conseguem colocar no mercado
alguns livros que têm sido destaques, inclusive, em alguns prêmios, né? A editora Fósforo, por exemplo, a gente sabe que é uma editora pequena, independente, e que tem tido finalistas em prêmios e tal, né? Mas eu acho que o mercado livreiro, de uma maneira geral, está enfrentando um desafio gigantesco, né? Eu, por exemplo, fico me perguntando qual vai ser não o desfecho, mas a evolução da questão das livrarias, né? Porque as livrarias enfrentam de maneira desigual, né? O e-commerce. Então, elas e a questão sobrevivem. Do preço também, né? Exato, elas sobrevivem a poder de muito boa vontade também, né? A menos que a livraria não seja apenas uma livraria, mas seja uma rede que coloque no mercado, além de livros, outros produtos, né? De papelaria, coisas de tecnologia, enfim, a gente tem visto muito isso, né? Mas o mercado editorial é muito dinâmico e ele é muito sedutor. Então, meio que quando a gente trabalha no mercado editorial, a gente, mesmo com todas as dificuldades, a gente consegue tirar muito prazer, né, disso. Eu já trabalhei naquela época da LGE, eu trabalhei lá, por causa da LGE, fui conhecer o Andrei na Mr. Book, e desde então nunca mais nos perdemos de vista, né? E atualmente eu também trabalho para uma editora daqui de Brasília. Pode falar o nome, cara. Ela está aqui, ó. Posso falar o nome? Pode, aqui. Sim, que é a editora Avá. Vocês citaram recentemente o nome da Natália. Natália, que é maravilhosa. E pode a deixar, Natália, inclusive, o site, Instagram. Isso, é muito simples. Procurar lá no Google editora Avá, AVA, e você vai encontrar uma editora de Brasília que já tem alguns anos de existência muito e um catálogo séria, né? muito profissional, correta. Muito sério. Eu já vi uns trabalhos da Avá. Isso. Muito criativo. Eu achei assim um trabalho artesanal muito encantador. Muito bonito. E ela nasceu sobre pilares, assim, sobre valores muito importantes, sabe? Valores que promovam as mulheres, autores negros, todas essas... E o Cerrado, né? Ela nasceu aqui e é uma editora que tem uma perspectiva do Cerrado, de ser uma editora voltada para autores e, assim, qualquer autor que queira publicar ali e tal, tudo bem. Mas ela nasceu com esse DNA de Cerrado, de região centro-oeste. Eu acho isso lindo, né? Adoro isso. E até para valorizar as nossas tradições e raízes locais. Isso. E aí a Natália tinha uma demanda do meio acadêmico, mas ela não trabalhava com textos acadêmicos, e aí justamente Claudine nos colocou em contato e fizemos um acerto, então criamos juntas um selo acadêmico para a editora Avá, chama-se Palavra-Chave, o selo acadêmico, e a gente tem recebido submissões de dissertações, teses, coletâneas de artigos ou de ensaios, e a gente já está trabalhando aí, nesse selo voltado especificamente para o meio acadêmico. Enfim, sobre o meio editorial é isso. Agora, o motivo que me traz aqui hoje é um motivo muito, muito especial, porque não é um motivo só de trabalho que seja pago ou que seja seu modo de ganhar a vida. Eu sou voluntária num projeto de leitura, de fomento à leitura, que se chama Calando os Leitores, e fui convidada para participar
e ser voluntária nesse projeto, pela Claudine também, né? Explica aí para a nossa audiência quem é a Claudine. Quem é a Claudine? Claudine é uma pergunta bem complexa. Bom, nós duas aqui somos no coletivo editorial Maria Cobogó. E a Claudine, a gente sempre fala que é a locomotiva do coletivo, né? São 5 mulheres escritoras, né? E a Claudine, assim, é aquela pedra de toque mesmo, que faz a coisa funcionar. Que a gente tem um lado muito romântico, muito sonhador, né? Mas de vez em quando é realista, mas a Claudine é que bota a gente no chão e a gente está fazendo literatura e queremos fazer literatura. Né? E abraçamos, o coletivo Maria Cobogó abraçou também esse projeto que começou, né, com o Wilson e a Claudine. Nós abraçamos o projeto, financiamos quando a gente pode, a gente ajuda, né, participa, levamos nossos livros, então, e é um projeto maravilhoso, 2 vezes finalista, eu estou falando, porque 2 vezes finalista do Jabuti. No ano passado, o meu projeto foi finalista com o Câmara dos Leitores. Não em 2024, mas em 2023. 23. Isso. É verdade, 23. Eu falei para a Claudine, nem eu, nem você vamos ganhar. Não! Os bastidores eu conto depois para vocês. Mas eu falei para ela, falou, quem vai ganhar vai ser esse, vai ser aquele, vai ser aquele. Mas é importante para a gente estar pelo menos como finalista, porque é um reconhecimento do trabalho. Sem dúvida. Esse trabalho da Claudine, eu fiquei encantado. Quando eu conheci Claudine pessoalmente, já conhecia, né, pela internet, eu atestei tudo isso que você falou, porque ela realmente é uma locomotiva. É a gente que faz. E ela me viu assim, não como um concorrente, porque a gente estava naquela situação específica, concorrendo ao mesmo prêmio. Mas ela, a Márcia Zarur, né, que faz parte também do coletivo, eu fui amigo da Márcia e a gente tinha uma loja, eu era da livraria Mr. Book e ela tinha uma loja de brinquedos educativos. Exato. Ela falou assim, André, vamos fechar isso aqui, porque a gente não tem competência nenhuma para ganhar dinheiro. E a arte é mais ou menos isso, né? A gente não pode visar o financeiro. Aliás, até pode, mas não é o motivo principal, não é o objetivo. E eu gostei muito da Claudine. A gente Sim, naquela época, em 2023, quando vocês chegaram como finalistas do Prêmio Jabuti na categoria Fomento à Leitura, a Claudine chamou a atenção para um detalhe de extrema relevância, que foi o fato de, entre os 10 finalistas do Brasil todo, 4 serem de Brasília, Federal. Do Distrito Federal. 4 finalistas, o que diz muito, eu acho, sobre a cidade, né, sobre a capital da República, enquanto lugar que produz uma arte e um trabalho de fomento à cultura e à literatura. É isso que o coletivo propõe, né? Essa visibilidade, e por isso que chama Cobogó, né? Maria Cobogó, porque é um elemento que faz parte da arquitetura de Brasília, o Cobogó, e que deixa passar o vento, a luz, né, toda arejar, né, o ambiente. E uma das nossas intenções é furar essa bolha, né, essa bolha que existe, que a premiação toda vai para Rio, São Paulo, grandes editoras, como você falou, e a gente pretende, é uma das nossas pretensões, e a gente está conseguindo de certa forma. A Cris aqui ficou finalista dos 5 melhores, né, do Jabuti, com o livro Fios. Ano passado, não foi, Cris? Não, foi 2020. 2020. A Sol ficou no mesmo ano. Aqui. Cris. Que lindo. A Solange foi finalista no mesmo ano que vocês foram. Não foi 2024? O dela foi o Livro da Baleia? É o Luto da Baleia. Foi 2024, não foi? Não. O Calando dos Leitores... ele foi finalista 2 vezes. 2, em 18 e em 23. O ano passado, em razão de uma série de questões de excesso mesmo de trabalho da Claudine, né, ela preferiu não fazer a inscrição. E esse ano já está firme no propósito de novo, concorrer.
ao Prêmio Jabuti nessa categoria. Ela fez a inscrição. Uma hora a gente vai ganhar, porque Sim. a gente está sempre batendo na trave. Sim, e Andrei, assim, olha, os Calangos, eu vou falar um pouquinho sobre o projeto para quem estiver nos ouvindo conhecer em que consiste, né? Esse é um projeto que nasceu dentro de um grupo de leitura que nós temos, e foi lá que eu conheci a Ana Maria, foi lá que eu conheci a Claudine, e lá também tem a participação do Wilson Pereira, que é um poeta claro, conhecidíssimo. Daqui de Conheço, Brasília. Sim. E aí o Wilson deu essa sugestão, olha, nós temos tanto prazer a cada mês de fazer uma reunião e conversar sobre um livro, a gente devia pensar nisso envolvendo jovens leitores. E dessa deixa aí nasceu o projeto Calangos Leitores, Claudine, como alguém que vai em frente mesmo, criou e foi em busca e conseguiu criar um primeiro grupo numa escola, que é sempre em escola pública, lá do Lago Norte. E isso foi em 2016. Então, nós já temos aí, vamos completar 9 anos de existência de Calangos Leitores, né? Que é um projeto que acontece, então, dentro de uma escola pública, da rede pública, geralmente do ensino médio, mas esse ano nós temos também um grupo de Calangos Leitores de ensino fundamental, do final do ensino fundamental. E já os números são muito interessantes e eu acho que até vale a pena citar. Já passaram por esse projeto mais de 500 jovens leitores, mais de alguns milhares de livros foram distribuídos para esses jovens leitores e temos uma experiência já de reunião e conversa e escuta de jovens que estão se dispondo a ler aquilo que a gente propõe, com um ganho muito grande na sua vida acadêmica, né? E também na sua vida pessoal, né? Cada uma das reuniões, a Ana Maria já participou, não sei se a Cristiane também, né? Em cada uma dessas reuniões, a gente sempre percebe, assim, que, embora muitas vezes a leitura dê trabalho a eles, ou não agrade um tipo ou outro de texto, eles desenvolvem muito a capacidade crítica, eles desenvolvem muito a capacidade de expressão e fazem depoimentos muito afetuosos, né, de como... Eu acho que desculpa te cortar, mas o grande diferencial do projeto Calangos Leitores é que, como o livro que é lido é dado ao jovem, então ele começa a formar sua própria biblioteca. E outra coisa, é também um elemento multiplicador, na medida em que ele leva o livro para casa, é o primo, o irmão, a mãe, o pai, né, um amigo que chega e ele empresta o livro, então a coisa tem esse efeito, né? Que vai multiplicando. E eles relatam muito isso para a gente. Né? Ana, quando você diz que o livro é dado, ele é ofertado gratuitamente. Ele não precisa devolver esse livro. Não. Ele não precisa. Aqui, inclusive, é o seguinte, o projeto é financiado, como a Ana Maria já adiantou, por pessoas que se interessam por ajudar. Geralmente, amigos, familiares, né? Claudine atrai muito disso. Nós próprios fazemos Passa o site voluntário. Também e diga como é que a pessoa que está assistindo, se quiser colaborar. Se quiser colaborar, tem o Apoia-se, Calangos Leitores, e você pode colaborar mensalmente com o valor que você achar que pode e que deve. E isso ajuda muito, porque, como a Ana estava dizendo, até o ano passado, o projeto acontecia com a doação de todos os livros, né? Mas esse ano estamos fazendo uma pequena mudança, não sei se em todos os grupos, mas pelo menos no grupo do qual eu participo, que é uma escola na Candangolândia,
a gente também está utilizando livros que a escola recebe do governo federal em programas voltados para leitura, para que fique mais leve para o projeto e, ao mesmo tempo, para que um recurso que já existe dentro da escola por iniciativa governamental seja, de fato, efetivo. Então, é uma experiência que a gente está fazendo agora esse ano. Esses livros da escola, eles não são doados. Esses o aluno devolve. Mas os outros livros que são adquiridos pelo projeto, o aluno recebe com um carimbo dos calandos leitores e é dele. E ele costuma fazer esse trabalho de divulgação, de multiplicação dentro da família, na comunidade. A gente tem inúmeros relatos deles. E hoje em dia, com a internet, né, com o Instagram, a meninada deve dinamizar isso aí. Né? Isso. Esses grupos funcionam assim, Andrei. A gente abre 20 vagas quando a gente acerta com uma escola a criação de um grupo ali dentro da escola. Então, a gente abre 20 vagas e os professores fazem a divulgação, geralmente professor de língua portuguesa, literatura, e os alunos interessados se inscrevem. Eu já estou acompanhando esse mesmo clube na escola Júlia Kubitschek, na Candangolândia, há 2 anos, e nunca ficamos sem uma fila de espera. Então, é incrível como os alunos... O interesse deles. E eu acredito que uma das razões pelo sucesso do programa e do interesse dos alunos é justamente o fato de que aquilo é uma atividade que não tem nada a ver com aula, não tem nada a ver com fazer trabalhos sobre aquilo, escrever um texto sobre aquilo, fazer uma prova sobre o livro que leu. Não é isso, nem a imposição de uma conclusão única sobre um livro que foi lido. O grupo tem 2 grandes compromissos firmados com a gente, que são ler o livro e participar da reunião manifestando seus pontos de vista. Então, eles aprendem ali a ouvir e a falar os seus pontos de vista. Não existe uma opinião que prevaleça, porque cada um tem a sua, cada um vai ler aquele livro com a sua própria bagagem, então não tem essa perspectiva, muito pelo contrário, né? Todos os mediadores que trabalham com a Claudine no projeto são orientados nesse sentido. Então, a gente, por exemplo, durante a reunião, eles falam, né, os 20 alunos falam suas impressões de modo livre. E falam coisas incríveis. Eu presenciei, de fato, você também deve ter presenciado, um livro, não sei, eu não me lembro qual é o livro, eu sei que eu fui participar da reunião e uma criança, um rapazinho falou assim, eu não gostei do livro, é muito clichê, sabe? E uma outra falou assim, eu achei... Mas é importante, né? Também que é uma opinião, né? Concordando ou não, é uma... Uma outra que falou assim, eu achei o livro tão triste, que eu chorei. Mas eu não chorei com lágrimas, eu chorei por dentro, sabe? Uma forma de manifestar, né, um sentimento assim de uma forma tão delicada e tão bonita, né? E nesse grupo, por exemplo, lá da Candangolândia, eu vivi situações assim maravilhosas, eu acho, né, de ouvir os depoimentos, porque 2 dos livros que eles leem ao longo do ano conosco são de autores ou nascidos e que vivem em Brasília, ou autores que são residentes aqui no Distrito Federal. Então, a gente também abre espaço para esses autores. Então, a gente adquire os livros deles, distribui para os alunos, e eles são convidados a participar da reunião no dia que esse livro vai ser discutido. E a gente
já percebeu que os alunos adoram esse momento de conhecer um autor e de ter a liberdade de falar justamente isso para eles. Sabe? Olha, eu achei... Nós temos um autor aqui em Brasília que os alunos deve ser a Claudinha adoram. ligando para saber se elas vieram. Que os alunos adoram, que é o Maurício Gomide. E ele também gosta muito de ir. E os alunos já leram alguns livros dele ao longo desses anos. E aí, no último livro que lemos dele, na conversa, uma aluna falou para ele, olha... Eu achei o seu livro super clichê. Na hora que eu comecei a ler, eu já imaginei qual era o fim. E mesmo assim, eu fui até a última página porque eu adoro clichê. Olha! Então, assim, eles têm muita liberdade para se expressar. Obviamente que eles têm uma noção do ambiente escolar, da linguagem que vai ser usada, o que também não impede que, de vez em quando, surja um depoimento um pouco mais... Não, e eles criticam os personagens, assim. Eu lembro que quando eles leram um livro que eu escrevi, o Guerra Invisível, que é uma história sobre as mulheres na Guerra do Paraguai. É um livro, um romance histórico. E eles leram e uma menina no final falou assim... Eu jamais faria como ela, sair correndo atrás de um homem para uma guerra fora, sabe? Que mulher é essa? Sabe? Criticando o personagem, né? E é muito interessante. Então, esse aspecto... É a perspectiva, assim, até de épocas. Com certeza. A época dessa aluna é uma época em que ela tem muito mais informação pela internet e ela talvez ache que é um absurdo, né? Uma mulher, nos dias de hoje, sair atrás, né? Sim. E esse momento, o autor, junto com o projeto Calando dos Leitores, fomenta não só a leitura, como também a escrita. Claro. A pessoa, o estudante vê ali o escritor, que não é um escritor factível, ele está ali, ele é gente como ele é um jovem, não tem aquele distanciamento acadêmico, muitas vezes fala como ele... Né? A gente tem grandes autores em Brasília que são assim, o próprio Gomide, Meimei, a própria Natália, que é maravilhosa, a Natália Cristina, que é da Avá. E os nós, né? Claro. Duas, né? Que eles podem se inspirar também. Eu só posso ser um leitor e tudo isso se comunica, né? Com aquela sua primeira pergunta, com a sua primeira provocação, na verdade, sobre a editora. Não dá para falar em mercado editorial sem falar em fomentar a leitura e fomentar a escrita também. É porque... Né? Não é um negócio como uma padaria que vende pão. Você precisa conquistar o seu consumidor. No Ministério da Cultura há muito tempo, e lá, assim, equivocadamente, em alguns momentos, se discutia muito a questão do livreiro, do editor, do mercado de livros, mas por algumas vezes esqueciam do leitor. E havia pouca política pública para o fomento. Não é só distribuir livro. Isso não forma ninguém. Não forma. O trabalho que vocês fazem é sim um trabalho de formação de leitores. E imagine para os governos o que seria um trabalho desse institucionalizado nas escolas. Uma escala larga. Maior, porque vocês fazem coisas pontuais. Né? Candangolândia, Lago um Norte. Trabalho de formiguinha. Hoje a gente tem 6 grupos funcionando no DF. Sim, mas imagine tudo isso acontecendo em todas as escolas públicas do Distrito Federal, seja para ensino médio, seja para ensino fundamental. A força que vocês têm, porque Claudine é uma locomotiva viva, seria algo assim, muito significativo para a sociedade. Eu não digo nem para o cidadão, porque quando você forma uma pessoa com livros e livros interessantes, com histórias boas como vocês contam, e também o aspecto gráfico-editorial do livro, porque eu conheço alguns títulos de vocês e é algo assim muito bonito de ver,
né? E quando a gente vê algo bonito, a gente tem vontade de folhear. Sim, foi um dos outros propósitos. Nós tivemos vários propósitos, né? De surgiu Maria Cobogó. E um deles foi esse cuidado, essa vontade de produzir uma literatura local de qualidade e que a qualidade não estivesse só no texto, mas estivesse também o livro como uma obra de arte, objeto, né? Como o objeto. Então a gente tem muito cuidado, muito zelo mesmo com as nossas edições. Né? Nós somos 5 mulheres diversas, né? 2 jornalistas, uma que se denomina ex-arquiteta e dramaturga, né? Que é a Claudine. Que é a Claudine, uma psicopedagoga, e eu que sou advogada. Então, e de formações muito distintas. Eu é brinco, bacana, né? Porque isso gera um debate interno. E a gente se complementa, e a gente aprendeu a conhecer essas nossas diferenças e a lidar com elas. E muitas vezes, hoje até prever as reações umas das outras, né? E esse cuidado com o texto, com o livro, objeto, faz parte dos nossos objetivos. Porque você forma o leitor também ali, de ver um livro tão bonito e de você contar a história. Meu sobrinho que desenhou esse livro, a minha mãe que bordou. Tem toda uma história, a pessoa já fica curiosa, já fica interessada. Nossa, mas seu sobrinho que desenhou, e quantos anos ele tinha? Não, mas meu sobrinho já é gente grande. Mas a sua mãe bordou no papel? Não, ela bordou no tecido e a gente fotografou. Então, isso tudo, você contando e partilhando como a história virou livro, porque a história não nasce livro, ela se torna livro. E o Maria Cobogó, nós 5 juntas, a gente tem feito com que histórias virassem livros. Fala o nome do seu sobrinho aí, é sempre bom a gente citar o ilustrador. Sim, claro. Também, né? Gabriel Dutra. Então um abraço para o Gabriel. Maravilhoso. São lindas as ilustrações. E então você vai partilhando como isso surgiu e vai despertando o interesse da pessoa em ler aquela história, em ver aquela obra de arte, o cuidado. Os meus 2 xodós do Maria Cobogó são o Fios e o Aida Colorida, da Solange Ciani, que foi o filho dela que ilustrou. Porque são livros que têm, para além de um texto muito interessante, são livros para criança e que conquistam crianças e adultos. Eu conheço alguns infantis, né, do coletivo de vocês, mas eu fiquei encantado. Então, eu não sei se é só para criança, né? Porque eu amo livro infantil. Eu não gosto de trazer essa limitação. Eu sou advogada, não sou professora, né? Então, eu comecei a contar histórias para crianças por conta dos meus filhos. E hoje para os meus netos. Eu não ouso limitar ou classificar a literatura como isso é infantil, isso é adulto. Não, eu acho que o leitor pode ir além. Né? Ele dá conta de ler. Às vezes eu já li coisas bem mais complexas com os meus filhos pequenos, ali discutindo com eles, lógico. Tem que ir ao dicionário mais vezes, tem que explicar, porque eles não têm a bagagem de maturidade, de conhecimento para entender aquele texto, mas eu ali como mediadora faço essa facilitação. Mas eu nunca falo para eles, não, esse livro não pode, não é de criança. Livro pode. Posso brigar com você? Sempre. Aliás, eu ia perguntar isso, se vocês, enquanto grupo... o tempo inteiro, todos os dias. Inclusive na vida pessoal, a gente briga. Você não está entendendo. Manda fazer terapia. Mas é um amor impressionante. Realmente, a sintonia das 5 é uma irmandade. Mas eu ia brigar com ela agora, porque ela fala assim, os meus 2 xodós são esses. Mas a gente tem um projeto, Maria Cobogó tem um projeto, agora vou puxar para o meu lado. Claro!
livro chamado Mestres Cobogós, dentro do coletivo. Maravilhoso. Ai, que bom. Me dê um livro seu aí para a gente mostrar também. Nós estamos fazendo uma coleção chamado Mestres Cobogós, que retrata, faz a biografia das pessoas, das personalidades importantes da cidade. Tem um do Atos Bulcão? Tem o Glênio Bianchetti, foi o primeiro volume. Márcia Zaruri passou isso. É feito em parceria. Márcia Zaruri e eu, nós fazemos o Glênio Bianchetti. O segundo foi o Atos Bulcão. Aqui, ó. Deixa eu tirar aqui também. O terceiro foi a Dulcina de Moraes, que trouxe o teatro, a Fundação Brasileira de Teatro para Brasília, né? O quarto volume, a gente faz um por ano. O quarto volume foi o Burle Marx, né, com os jardins dele, todos voltados, personalidades que vieram para cá e cresceram aqui e tornaram essa cidade, que já é linda, mais bonita ainda. E são biografias voltadas para o público infanto-juvenil. Mas ela pega o jovem, desde os 12, 13 anos até aos 20 e poucos anos, porque são biografias extremamente ilustradas e contando a vida dessas pessoas que participaram da criação e do crescimento da cidade. E aquele ditado que tem eu e a Márcia Zaruri, a gente fala assim, Ana, quem ama, cuida, né? E assim, se a gente leva a educação, o entendimento assim, de um monumento, de um jardim ali da 308, dos painéis, dos azulejos que são espalhados pela cidade, Brasília é um museu a céu aberto, nós estamos dando assim aquela coisa do pertencimento. Essa cidade me pertence. E também cidadania, né, Andrei? Porque você, a partir do momento que você conhece, você cuida, você protege, né? E aquilo se torna o seu patrimônio. Então, essa coleção para a gente é muito cara. Muito... Sim, e ela é parte do nosso DNA, que é falar, são brasilienses falando de Brasília. A produção local é muito rica, como a Ana Cristina pontuou. E essa produção do Mestres Cobogós, especificadamente, é um material inédito, porque você não encontra nada parecido. Já vi alguma coisa até sobre o Marx, sobre o Atos Bulcão, mas nada assim para esse público-alvo. Com um texto maravilhoso, um projeto gráfico maravilhoso, tão bom quanto. De quem é o texto? É seu? É da Ana Maria Lopes e da Márcia Zaruri. De toda a coleção? É uma dupla espetacular. Nós escrevemos. Recomendo. É quase uma dupla sertaneja, né? É muito mais que isso. Tá mais pra Tom e Toquinho, uma coisa... Mas realmente virou a menina dos olhos assim do coletivo, né? E a gente lança um por ano. E a gente conseguiu, por exemplo, a gente tira do bolso para fazer, né? Só 2 que a gente, com Dulcina, nós conseguimos o FAC, porque a intenção é distribuir nas escolas públicas. É o objetivo do projeto Mestres Cobogós. Dentro do projeto Calango dos Leitores? Não. A gente abraça o Calango dos Leitores, mas não é dentro do projeto. São coisas diferentes. São coisas distintas. É um outro projeto, esse projeto Mestres Cobogós. E é destinado ao público infantil juvenil das escolas públicas. E nós conseguimos levar o Dulcina, levamos para as escolas públicas, eu e Márcia no carrinho lá, levando, então, entregando, pegando, sabe? E aliás, ficamos muito chocadas de ver que poucas bibliotecas das escolas públicas, e nós visitamos muitas, tem uma bibliotecária, né? Eles não têm. Então, às vezes o governo manda livros, nós vimos pacotes de livros assim, prateleiras fechados, sabe? Pacotes fechados sem a... Eu tenho uma crítica para fazer sobre as bibliotecas das escolas públicas, e não só do Distrito Federal. Geralmente, o profissional que fica numa biblioteca é aquele professor que está readaptado, né, que sofreu um acidente e fala assim, o cara não consegue mais escrever, então manda para a biblioteca, como se a biblioteca fosse assim,
a última posição daquele profissional. Não tem mais o que fazer? Manda para a biblioteca. Quase que um cantinho do pensamento. Exatamente. E mais do que isso, Andrei, o que a gente tem percebido agora esse ano com a mudança que a gente está promovendo no Calangos é que os livros muitas vezes não saem das caixas, ficam em depósitos, mesmo existindo um espaço chamado biblioteca. E esse profissional readaptado que precisa continuar trabalhando, mas não mais dentro de uma sala de aula, também não lhe é dada condição para ele fazer nada na biblioteca, porque tem que carregar peso, tem que catalogar, ele não é bibliotecário, então ele não domina o sistema de catalogação, tem que controlar empréstimo, devolução, e toda uma dinâmica de uma biblioteca que é complexa. Tudo numa biblioteca é pensado, é calculado, a temperatura do ambiente tem que ser controlada. E inexiste isso, né? Inexiste. O que eu percebo, que eu visito também algumas escolas, é que alguns diretores e professores não querem projetos na biblioteca. A biblioteca é um depósito de livros. Isso. E a biblioteca tem que ser viva. Ela não pode ser o local onde se guarda livro. O livro tem que estar circulando, como vocês fazem. Porque qual é o propósito de uma biblioteca? Sim. Não é trancar o livro, é justamente soltar. Sim, e tem um outro complicador aí que eu acho gravíssimo, que é o seguinte: existe uma política pública que custa dinheiro aos cofres públicos. Esses livros chegam às escolas e ali eles não têm mais, nem sempre têm o destino que deveriam ter. Deveria ter, exato. Então, mas por que esses livros ainda estão dentro das caixas? Estou vendo aqui que a caixa está etiquetada com o ano de 2021. Não, mas é porque é pesado, eu não consigo carregar, eu trabalho só meio período, eu sou sozinho. Enfim, isso é grave, muito grave, de haver um investimento público num projeto nacional de atendimento de escolas públicas e ele lá na ponta não se realizar. Aí eu acho que o problema pode ser até um pouco maior. E aí a gente volta mais uma vez para aquela questão. O livro, ele não é só um objeto de consumo, não é só comprar. Outro dia me propuseram dar o meu livro de brinde em um clube de leitura. Eu não aceitei. Porque a pessoa ganha um livro, ela não conhece o autor. Provavelmente ela vai jogar no banco de trás do carro e por lá ele vai ficar, indo para lá e para cá, para cá e para lá. É desmerecer o produto, né? Então, não adianta o livro chegar à escola se não tem um projeto para que ele seja efetivamente trabalhado na escola. Pensando nisso, a Ana Maria e a Márcia, nesse projeto Mestres Cobogós, cada livro, cada exemplar vai com um projeto. Não é uma ficha literária, como aqueles do nosso tempo de infância, que vinha dentro do livro, que você tinha que responder. Vai com propostas efetivas de como trabalhar o livro. A professora está ali sobrecarregada, exausta, e ali tem várias opções. Ela lê e vê, poxa, isso dá para fazer. Não, isso é chato. Poxa, mas isso ia funcionar muito bem na minha sala. Então, pensando nisso já, para entregar, o que eu vou fazer com esse livro? Eu ganhei um livro que fala de Bulemax. O que eu vou fazer com isso? Tem lá a proposta escrita pela Solange Ciani, que é uma pessoa competentíssima, uma profissional maravilhosa, e que fez ali, lógico, ouvindo o objetivo da Ana e da Márcia, para que o livro não fique obsoleto, né? Não tem aquela desculpa de não sei o que eu vou fazer com isso, vou deixar ali. Não, o livro já vai para a escola com um propósito. Cada livro tem um encarte pedagógico que já faz com quem vai trabalhar com a criança, seja professor ou até a mãe ou tia, alguém que vai trabalhar com a criança, já pega elementos até da própria natureza. Por exemplo, no primeiro volume, o Glênio Bianchetti, o encarte pedagógico Solange criou
uma forma de fazer tintas com beterraba, com terra, com elementos assim da própria natureza, coisa que sem custos, sem nada. Do Atos Vulcão, o Encaixe Pedagógico, ela pegou diversos volumes, caixas, então para se construir, sabe, se fazer um painel de azulejos, enfim, tem toda uma expertise para levar a pessoa que vai lidar com o livro, com a criança ou com o jovem, né, para trabalhar cada uma da arte dessas pessoas. Então, eu achei essa coisa aí muito afetiva, assim, muito gostosa. E a Solange Tiani é uma pessoa maravilhosa, extremamente competente, a Solange é a autora daquele livro da baleia. O Luto da Baleia. O Luto da Baleia. E da bailarina. A bailarina. O Aida Colorida. Não foi esse livro aqui que foi adaptado para teatro? Foi adaptado para teatro. Agora. Aí tem A Bailarina no Meu Jardim. E tem Os Cigarras, Lagartas e Outras Marias, que são... Contos. Ela chama de eróticos românticos, né? Tem poesias e contos. E tem o primeiro que não está aqui, que é o Clodoaldo Pé Descalço. Porque os meus... Os meus infantis eu só consegui trazer alguns, porque eu tenho umas caixas que ficam os infantis para as crianças ter... Crianças, né? A minha, já tem 17 e 12 agora os netos que estão mexendo nos meus livros. Mas eles ficam muito misturados, eu não consegui achar todos. Aí o Clodoaldo está lá no meio da bagunça. Clodoaldo Pé Descalço. Pé Descalço. É uma história linda, né? É uma história linda. Eu não sei se houve outras edições, porque já que a LGE... Teve a do Pelo Maria Cobogó. Ah, tá. Mas a primeira edição, inclusive a ilustração da Eliana Carneiro, que era brilhante, assim, ela ilustrou... Sim, só imprimiu novamente. Ah, que com legal. o Pelo Maria Cobogó. Fico feliz de saber a trajetória de um livro que eu vi nascer. Porque o livro não morre, né? Ele tem que ter reedições. Nem o livro não morre nunca. Eu acho, todo mundo diz assim, a tela vai acabar com... Os streams vão acabar com o livro, não sei o que vai acabar com o livro, o celular, eu não sei o que... Enfim, eu não acredito no fim do livro, sabe? Eu acho que se a gente continuar nesse propósito de formar leitores, agora mesmo a Cris está com um projeto lindo que está levando... Você vai contar sobre o projeto. Conta sobre ele, né? Eu já ia perguntar que projeto. Eu e a Ana Maria somos as duas mais tontas. Botaram as duas. Daqui a pouco elas começam a brigar. Não é briga o tempo todo, né? E o pior que briga mesmo. A gente está com um projeto de um clube de leitura num instituto que acolhe mulheres em situação de violência doméstica. Chama Humanizare. Lá eles contam com uma equipe multidisciplinar, tem advogada, psicóloga, Médico eu não tenho certeza. Eu acho que eles facilitam acesso a médico. Eu ia falando médico, mas eu fiquei um pouco na dúvida aqui. Promovem oficinas de arte e agora nós vamos levar um clube de leitura para lá. Vai começar um clube de leitura que vão participar. O primeiro livro vai ser o meu primeiro livro. Eu não me atrevo a dizer que é um romance. Eu acho muito chato essa coisa de limitar. Sobre separação, recomeçar. Isso. Né? O Hiato vai ser o primeiro livro. É um livro muito feminino, né? Sim. Feminino e feminista. E a nossa ideia é ficar lá, fazendo esse clube de leitura. O público do clube de leitura de lá não são só as mulheres que são assistidas, mas também as voluntárias e as diretoras, né, do Instituto como um todo, o Instituto como um todo. Então vai ser uma experiência bem interessante, né, de levar arte para essas mulheres em situação de violência doméstica, porque a identidade também forma leitores. Quantas vezes, especialmente esse livro,
eu recebo retorno de, nossa, eu li muito rápido, nossa, eu me vi várias vezes, nossa, eu vi minha mãe, comprei esse livro e mandei para minha mãe sei lá onde, porque tem várias situações que tem muito a ver com ela. Porque esse livro foi a partir de uma provocação de quem? Da Claudine, lógico. Logo que eu me separei, ela falou, escreve uma novela, assim, uns 12, 13 capítulos falando. Como uma forma de um instrumento, uma ferramenta terapêutica. Só que ficou tão bom que ela falou, não, vamos publicar? Aí eu falei para ela, bom, então eu tenho que reescrever, porque tem muitas coisas muito específicas, né? Eu vou ser processada, gente, eu sou advogada, eu tenho que cuidar nisso. E aí eu peguei histórias de amigas também, mesclei com as minhas histórias e mesclei com histórias inspiradas na minha infância e na infância de amigas. E, para mim, a melhor definição desse livro, quem deu foi um sobrinho meu, que é um dos meus melhores amigos, a gente tem uma idade próxima, e ele falou para mim, nossa, você escreveu um livro de fofoca, eu tô chocada. Ok. E é isso, e acaba que a pessoa lê, aí eu falo, olha, tem outros livros muito semelhantes, com capítulos curtos, uma diagramação mais agradável para ler. Os livros da Aline Bay são maravilhosos. E aí a pessoa, a partir de falar assim, pô, eu vou ler o livro da minha amiga, né, por consideração mesmo, aquela coisa assim, que saco, vou ter que ler dela, né, ela vai me perguntar se eu gostei, eu vou responder o quê? Daí a pessoa gostou, o que tem parecido com isso? Ó, tem tal autora, essa também é muito boa, e de repente a pessoa tá ali caminhando e virando uma leitora, se tornando uma leitora. Ana, você tem livro escrito? Eu não sei. É só técnico. Na verdade, eu agora no meio do ano... Só técnico, como se fosse mais tarde. Agora no meio do ano só técnico. vai sair o livro que nasceu da minha tese, né, de doutorado, que eu fiz na UNB. É um livro... A pesquisa era sobre fotografia. Então, eu trabalhei com uma fotógrafa polonesa que viveu no século XX, viveu todo o século XX praticamente, e é uma grande artista muito festejada na Europa e em especial no país dela, né, que é a Polônia. Então, esse livro sai em julho de 2025. Pela Vá? Não. Sai mas é porque já estava acertado com outra editora, porque eu tinha publicado o livro que nasceu da minha dissertação de mestrado, e aí saiu pela editora Apris, do Paraná, que também é ciente da minha defesa do doutorado. Já não perdeu tempo, né? Encomendou logo. Então foi uma coisa meio que consequência da outra. E há mais tempo, eu publicava livros didáticos, né? Livros para crianças em pré-alfabetização. Eu trabalhei numa ONG que se ocupava disso, de uma perspectiva assim, muito focada também na leitura e na importância da leitura. Então, não é uma cartilha para ensinar o beabá, não era isso. Escrevi também um guia de leitura naquela época, mas eu não sou aquela pessoa que escreve ficção. Já pensei muito em fazer isso. Cheguei, inclusive, a ensaiar. E tive até um conto publicado numa revista, que foi uma coisa muito ponto fora da curva na minha trajetória. Mas não acho que vai ser esse o meu caminho. Mas, só me permitir... Claro. Lá na editora, a Ana, ela fez um trabalho interessante em relação ao trabalho de editora, porque ela lançou livros maravilhosos, juvenis, porque a LGE fez um sucesso interessante. Fez. Teve uma época muito
produtiva. O meu muito primeiro produtiva. livro foi pela LGE. Ah, é? É, o primeiro livro, assim, aquele engatinhando, né? E Pois é. E nessa época que eu trabalhei lá, foi mesmo muito produtivo e eu me encontrei muito naquele trabalho, muito. Então, quando eu saí de lá e depois a LGE deixou de existir tal como ela era, né? Eu fiquei afastada do meio editorial e senti muita falta. Então, quando a Natália me convidou para trabalhar com ela na Avá, criando um selo acadêmico, aí eu fiquei muito feliz porque era um retorno que eu queria, que eu desejava muito, que era esse de voltar para o mercado editorial. Mas eu mesma escrever, eu acho que, não sei, Quem acho sabe? que... Quem sabe? E aí, o que eu ia falando é que é uma das nossas vocações também. Quando a gente se conheceu, eu tinha um livro publicado, a Ana tinha um livro publicado, a Solange tinha um livro publicado. A Márcia nem sabia que era escritora. A gente já sabia, mas ela não sabia que era escritora. E a Claudine não tinha livro publicado. Mostra então, o livro um dos Francisco da nossos Claudine propósitos Eu amo era esse exatamente tirar da gaveta. Eu trouxe 3 livros dela aqui, que são os que eu tenho, né? O Francisco, o primeiro dela foi o Desencontros. Mostrar os livros dela, senão ela não fala comigo nunca mais. E capaz que eu ia sair daqui sem mostrar os livros dela. E o Atlas e Memórias e Outros Exílios. Ela também publicou Sete Tumultos, que é um livro espetacular, que vem numa caixinha, em fichas, que você monta a ilustração, tal qual um quebra-cabeça, espetacular. É um projeto gráfico belíssimo. Mas como eu disse para vocês, né, eu mãe de 3, aquele caos, cachorro, papagaio, periquito, não achei o meu para trazer, não deu tempo. Mas esse livro Desencontros, da Claudine, nasceu a partir do Maria Cobogó. Foi a primeira publicação dela. Né? São mini contos que estavam na gaveta. E aí a filha dela, a Tâmara, fez as ilustrações. A Tâmara fez essa também. E do Hiato, né? Que é filha da Claudine. No Hiato também tem 2 ilustrações da minha filha. E o Francisco, quem ilustrou foi a Carmen Santiago. Que é uma obra de arte, esse livro. Esse livro é lindo. Ele é um espetacular, né? E que, em que pese o texto não trazer referência a Brasília, a ilustração traz. Mas é universal, né? Ele é universal. Então, nós temos várias pessoas várias mulheres que nós ajudamos a tirar os livros da gaveta e publicar. O nosso único homem até agora é o Geraldo, esposo da Ana, né? A nossa cota. Que a gente publicou. Então, é a nossa cota. Maria Cobogó publica homens também? Nós temos o livro do Geraldo só publicado, porque ninguém vive do Maria Cobogó, né? Então a gente ajuda a pessoa a publicar conforme as nossas possibilidades de tempo. E a pessoa tem que financiar o próprio livro. A gente está ali para fazer uma coordenação editorial. Indicar uma boa revisora, fazer uma leitura crítica e dizer, olha, isso aqui ia ser legal, uma boa gráfica. O que você fazia lá como editora, eu acho, né? A diferença era que a editora LGE, naquela época, ela tinha a gráfica, né? Ela tinha todo o equipamento. Então, a gente tem a indicação da gráfica. Barato, né? Aí, por exemplo, esse aqui é um livro de poesias que a Claudine editou com as poesias da mãe dela, chama Porta Retrato. Quando ela fez 80 anos. É um livro muito interessante. A gente achou que não ia vender e vendeu muito e continua vendendo, sempre em feiras. Ele sai. São poemas e é um livro muito afetivo, porque eram poemas que estavam na gaveta da mãe dela e que a dona Tânia jamais imaginou publicar e que a Claudine foi lá, coletou, fez uma curadoria e publicou nos 80 anos dela. Então, a gente também tem essa vocação de provocar
as pessoas a publicar. Então me ela... provoque, Cristiane. Minha filha, a pessoa, você já está com a pessoa certa. Se você falar isso com a Claudine, você nunca mais dorme antes de publicar um livro. Ai, meu Deus. Eu vou reler meus contos. Esse aqui foi o primeiro da Márcia Zarur, que é o Amor Concreto, e que foi muito interessante, porque a Márcia foi tomar um café da manhã conosco, achando que nós éramos um clube de leitura. Ela chegou lá, não conhecia ninguém. Acho que conhecia só você e a Alessandra Rosco, que na nossa formação original tinha ainda a Alessandra Rosco e a Elisa Matos. As duas saíram, mas continuamos amigas. E aí ela, gente, mas eu não tenho livro, eu não sou escritora. A Claudine, que nunca tinha visto a Márcia na vida, falou assim, você é escritora sim, eu já vi seu site, você tem várias crônicas incríveis, nós vamos publicar suas crônicas. E esse livro é sensacional. Para quem acompanhou a carreira jornalística da Márcia, você consegue ler ouvindo a voz dela, é muito gostoso. Aliás, e o projeto tem uma voz dela, não tem? É o Francisco. O Francisco, é verdade. E o projeto gráfico desse livro é espetacular. Infelizmente ou felizmente, ele está esgotado. Meninas, o nosso tempo acabou. Eu vou pedir para vocês falarem rapidamente, assim, 30 segundos, o que é o livro para vocês? Começando pela Ana Cristina. O livro, para mim, é o meu motivo de viver. Porque eu não consigo imaginar nenhuma situação na minha vida em que eu não esteja com um livro. Maravilha. Ana Maria Lopes. Bom, o livro para mim é vida. Isso eu compartilho com a Ana, minha xará, que realmente sem um livro acho que eu não existiria, não viveria, não teria esperança, sabe? Não teria futuro. Difícil sua pergunta, né? Para responder em 30 segundos. Ainda mais em 30 segundos. Mas o livro, para mim, ele faz parte da minha vida, ele integra. É onde eu tenho a aventura, é onde eu tenho o suspense, é onde eu tenho o mistério, onde eu tenho as provocações, as reflexões. É onde eu sou livre, onde eu posso matar quem eu quiser, ressuscitar quem eu quiser... Amar quem você quiser, odiar quem você quiser. Exatamente. Então, é um espaço de liberdade, sobretudo. Maravilha. Meninas, muito obrigado pela presença de vocês, pela participação. Eu agradeço. Amei essa mesa cheia de livros. E é isso. Leiam, porque o livro muda histórias. Muito obrigado. Até. Tchau. A gente que agradece.